Hebreus capítulo 4, verso 12. E diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, tem uma tradução que diz assim: a palavra de Deus é poderosa. Tem quem está com ela aí? Poderosa e eficaz. Tem alguém com essa tradução? Todos têm viva e eficaz, não é isso? A Deus é viva e eficaz. Aí, eficaz e poderosa é nisso. Viva e poderosa. A Danice é viva, então essa daí. A Danice diz assim: a palavra de Deus é viva e poderosa. Então ela tem poder, né? A palavra de Deus é poderosa. Então ela é viva e eficaz. Ela é viva e poderosa para até separar a alma do espírito. Vamos ler mais uma vez? Mais uma vez, vamos repetir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Que Deus nos ensine. Amém? Senta um pouquinho. Hoje é dia da Bíblia, dia de celebrar a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é viva. Já tentaram destruir a Bíblia, já tentaram acabar com ela. E uma das formas que as pessoas têm feito para destruir a Bíblia hoje é questionando ela, né? Mas a Bíblia, ela não se deixa questionar assim, porque ela é espiritual. Então, às vezes o questionamento acadêmico ele é válido, ele tem um valor, mas ele não consegue penetrar na dimensão espiritual de uma palavra de Deus que é viva. Outra coisa, ela sobreviveu ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, a palavra de Deus sobreviveu. Muita coisa desapareceu e a palavra de Deus continua ali. A palavra de Deus continua ali, continua ali. Sabe quando que a palavra de Deus vai desaparecer? Nunca. Nunca vai desaparecer, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela não é só viva, ela vai operar o que ela está mandando fazer. Ela vai operar, não vai faltar poder em Deus para que a sua palavra se cumpra. O que Deus diz se cumprirá. O que a palavra de Deus diz vai acontecer. Nós estamos vendo aí muita coisa acontecendo. E as pessoas dizendo: mas não seria uma mera coincidência? Não, não é uma coincidência. É Deus no tempo. É Deus trabalhando a sua palavra. E ela é penetrante, ela entra no interior mais profundo. Ela consegue separar a alma do espírito. Quem consegue separar a alma do espírito aqui? Ninguém consegue. Quem consegue separar a alma do espírito? Mas a Bíblia consegue. A Bíblia tem palavra para a sua alma e tem palavra para o seu espírito. A Bíblia tem o poder de separar juntas e medulas. Talvez um médico consiga fazer isso, um cirurgião consiga fazer isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a Bíblia tem uma palavra de poder para curar juntas e também para curar medulas. O que a Bíblia está dizendo é que ela mesma tem poder para curar qualquer coisa no corpo de uma pessoa. Outra coisa que a Bíblia faz, ela discerne os pensamentos. E você está pensando uma coisa e você abre a Bíblia e a coisa está lá. A Bíblia não tem algoritmo. E você está ali orando e você abre a Bíblia e está lá. A Bíblia falando com você. Aí você diz: será algum algoritmo nesse livro? Não tem. Talvez na internet você falou uma coisa, o seu celular ouviu, aí você abre lá e está lá o negócio, por influência de algoritmos. Mas a Bíblia não tem. Você abre a Bíblia, você pensa, abre e está lá o que você pensou, ou a resposta para o que você pensou. Por que a Bíblia é assim, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus aí. E ela vai falar com você. A Bíblia discerne as intenções dos corações.
Se você estiver planejando uma coisa, se for boa, Deus te apoia. Se for ruim, Deus te aconselha. Porque a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus, ela te avisa. Você está na dúvida de alguma coisa, e aí você vai para a palavra, e a palavra diz assim, você vai fazer assim, assim, assim. E pode fazer. Um homem de Deus não deve duvidar da palavra de Deus. Uma mulher de Deus não deve duvidar da palavra de Deus. Pode fazer. Se você tem fé, tudo é possível ao que crê. Então, tudo que a Bíblia me manda fazer, eu faço. Se a Bíblia falou, irmão, a Bíblia falou, está falado. Hebreus 4:12 diz isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra, ela é rema, ela cumpre o que ela diz. Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, abra a sua Bíblia aí. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Deuteronômio capítulo 6, o verso 5. Tem uma orientação para ti, para você, para a sua família, para o seu povo, para o povo que habita na tua casa. Deuteronômio 6, 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, toda a tua força, toda a tua alma. Deus é intenso, Deus não aceita meio termo. De todo o teu ser, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, amarás o Senhor teu Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos e tuas filhas, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal aonde? Na tua mão, e te serão por frontais aos teus olhos. Quando você acordar, tem versículos na sua casa, tem quadros com versículo. No teu carro tem versículo. Não é crendice, não é religiosidade, é manter a palavra de Deus na minha fronte, na minha frente, o tempo todo. Deus na minha vida o tempo todo, a palavra dele o tempo todo. No carro, nos talheres, nos pratos, no quarto, na casa. Por onde eu ando, me guia a palavra de Deus. Nos meus pensamentos, nos meus projetos, nos meus planos, nos meus estudos, que a palavra de Deus esteja comigo sempre. A palavra de Deus, ela é um guia para as vidas dos crentes e de quem não é crente. Porque Deus vai nortear o caminho de todas as pessoas pela sua palavra. E nós não devemos rejeitar essa palavra, porque ela não faz mal. A palavra de Deus não faz mal. A palavra de Deus só faz o bem. Agora, Deus é amor e também é justiça. Tem o tempo da graça e tem o tempo da justiça de Deus. E a palavra de Deus nos adverte para esta justiça. Mas enquanto estamos neste mundo, nós ainda temos o tempo do amor de Deus e da sua graça. Tome posse da graça de Deus. Deus deu autoridade à sua palavra. Por que ela tem autoridade, pastor? Porque Deus deu. Quando você usa a palavra, você usa da autoridade espiritual. E a autoridade espiritual te faz te crer em coisas impossíveis para os homens, mas totalmente possíveis para Deus. Eu creio na autoridade da palavra de Deus. Olha lá no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João. João é o 4º evangelho. Capítulo 5, João 5, 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a Bíblia manda examinar a Bíblia, examinar as Escrituras. Então você vai lá, examina as Escrituras.
Pastor, é ruim ler a Bíblia? Olha, não tem coisa melhor. Mas a Bíblia é um livro. Pegue a porção de cada dia. A Bíblia não é para lhe enfadar, é para lhe alimentar. Tem uns irmãos que eles querem ler a Bíblia toda em um dia. Eles passam o tempo todo sem ler a Bíblia e pegam um dia e querem ler naquele dia. Não é assim. A Bíblia é como um maná do céu. Lembra do maná do céu? Moisés fala assim com o povo: vai cair o maná do céu. Pegue só a porção para comer hoje. Você e a sua família, a porção de hoje. Você come, se saciou a sua fome, está tudo bem. Não pegue mais. Se você pegar mais, vai ficar o quê? Bichado. Não é isso? Vai entrar bicho, vai estragar. E a Bíblia é assim. A Bíblia você pega a porção de hoje. Qual é a porção de hoje? Não se enfade com a palavra de Deus. Não se canse com a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Obrigado, Rai. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Você sabe a porção de cada dia. Tem dia que você vai ler um livro todo. Tem dia que você vai ler vários capítulos. E tem dia que você vai ler um versículo. Um versículo. Mas não deixe a palavra de Deus. Tem momentos que você vai ler um capítulo todo. E tem momentos que você vai citar um versículo. E isso te basta. Porque basta uma palavra. Não tenha medo nem vergonha de dizer: Senhor, hoje estou naquele versículo. O versículo diz assim, assim, assim. E Deus vai te abençoar com aquele versículo. Tem gente que quer vir ao culto e ler 10 versículos. Quando termina de ler os 10 versículos, não sabe mais o que é que leu. Não é assim que se faz. Pegue a porção que você entende. Se eu não entender, pastor, a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria pede a quem? Pede a Deus, que a todos dá liberalmente. O Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. Eu não tenho guludice por leitura de nada. Eu tenho um tempo aqui, que é o meu tempo a sós com Deus. Aquele tempo é o tempo que eu estou com Deus. Ali a sós com Ele é o suficiente para cada dia. Se você quiser aumentar o tempo, depende do tempo. Aumente. Quanto mais orar, melhor. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Agora lembre-se, a palavra de Deus ela é viva, ela não está morta. Você não está lidando com algo morto, algo vivo. Então, a palavra de Deus vai lavar o teu coração da maldade. Vai limpar toda a maldade do teu coração. Amém? Quando você estiver com ela, toda a maldade vai sair. A palavra de Deus vai limpar todo o ódio do seu coração. Quando você estiver com a palavra, todo o ódio sai. Toda mágoa vai sair. Todo o espírito de vingança vai sair. Todo o desejo errado vai sair. Porque Deus vai te colocar no caminho certo, no caminho da paz. Mas para isso você precisa observar a palavra do Senhor. Examine as Escrituras. Examine as Escrituras. E tu verás que mesmo quando elas falarem de guerras e de conflitos, Deus estará te guiando para o caminho da paz. E tu verás que mesmo quando ela falar de tribulações em famílias, de problemas em família, Deus estará te ensinando como não errar. Quando a Bíblia mostrar que um personagem de Deus falhou e errou, ela está sendo transparente. Deus não esconde o erro de ninguém. Nem de Davi, nem de Abraão, nem de Salomão, nem dos profetas, nem dos apóstolos. Que errou, errou. Quem negou, negou. Quem traiu, traiu. Na Bíblia é assim. Não tem nada por debaixo do tapete. Quem roubou, roubou. Quem mentiu, mentiu. Quem enganou, enganou. Mas está lá. Mas era crente, pastor? Era. E crente erra? É demais. Deveria não errar, né? Mas crente é ser humano. Erra. Como é que eu evito os erros? Observando conforme a tua palavra. Como purificará o mancebo o seu caminho? Diz o Salmo 119. E a Bíblia responde. Observando conforme a tua palavra. João 17. Abra sua Bíblia em João 17. João 17. João 17. Oh, glória. Verso 14. João 17, 14. A palavra de Deus vai falar conosco aí mais uma vez, hein?
Diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha só que palavra de Jesus. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo. Está vendo por que você não vai para um mosteiro? Deus não quer você fora do mundo. Mas peço que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem são aqueles que creram em Jesus pela palavra? Vocês. Somos nós. Vocês não viram Jesus, nem os milagres. Vocês creem pela sua palavra. E isso é bom. Jesus diz: ó Senhor, abençoa também aqueles que vão crer pela palavra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduz à verdade da palavra. E a palavra é a verdade. João 16. Volta um capítulo aí. João capítulo 16. Como João é importante nessa hora, né? João capítulo 16. O verso 13. O verso 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo também, ele foi chamado para levar a palavra aos gentios. E Paulo, quando foi chamado para levar a palavra aos gentios, ele referendou a palavra. Paulo era um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel. Paulo referendou a palavra. Os homens de Deus, a referência é na palavra. As mulheres de Deus, a referência é a palavra. A Ilana estava aqui fazendo aquela mensagem maravilhosa para as crianças, né? E a Ilana pegou o tema da criação, a questão dos gêneros. E a Ilana, ela é formada em biologia, ela tem mestrado em biologia. Ela nem falou em nenhum momento que tem mestrado em biologia, mas ela trouxe uma palavra do céu aqui para nós, né? Os homens de Deus são assim, eles têm informações outras, mas a referência deles está onde? Na palavra. Tudo que aquela menina falou foi a Bíblia. E ela falou dentro da Bíblia com o conhecimento de bióloga que ela tem, mas ela falou dentro da Bíblia. Então ali é uma pessoa de Deus, porque você está trabalhando e aí você usa o quê? A palavra. O que eu tenho para dar para uma pessoa levar para a vida eterna? A palavra. E a palavra ela é viva e eficaz. Romanos 10, Romanos capítulo 10, a palavra do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 10, por favor, abra sua Bíblia, hoje é dia da Bíblia, abra sua Bíblia. Romanos 10, verso 8. Romanos 10, verso 8, de 8 a 11, diz assim: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, né? Então Paulo tinha espiritualidade e conhecimento. Ele referendou toda a palavra no Evangelho, a verdade suprema da pregação. Então, nós vamos referendar a palavra de Deus na nossa oração também. Olha lá o Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Na nossa oração nós vamos referendar a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. 9 a 13. O Pai Nosso, a oração dos cristãos.
Mas vejam bem, não é só uma oração religiosa, ela é espiritual. Mateus capítulo 6, 9 a 13 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão nosso, muita gente está pensando em batata, cuscuz, pão de doce, beiju, não é assim, Jades? Pão nosso aí, irmão, é a palavra de Deus. O pão nosso que nos alimenta é a Bíblia Sagrada. O alimento de cada dia, a palavra de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoou ninguém que te deve, não faça essa oração, não. Se você não perdoou, quem não perdoa não será perdoado. Tem muita gente orando o Pai Nosso de mentira, dizendo: perdoa a nossa dívida como nós perdoamos nossos devedores. Aí sai da oração do Pai Nosso com um revólver na mão para matar o outro. Aí orou muito, né? A gente sabe de pistoleiros aí que antes de matar a pessoa faz o pelo sinal e ora o Pai Nosso. Está ruim, não está não? A Bíblia diz assim: quem não perdoa não será perdoado. E a Bíblia diz: não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O crente tem a mania de orar, mas se ele orar só nas suas palavras, a oração não sobe. Como é que faz, pastor, para a oração ser uma oração forte? O pessoal fala assim: pastor, faça uma oração forte. Aí o pessoal pensa que oração forte é o pastor pular, gritar, fazer garatuxa igual o profeta de Baal. Eu não sou profeta de Baal, não, irmão. O profeta de Baal que fica gritando desesperado. Um desespero maior do mundo. Quando a pessoa está gritando naquele desespero, eu já sei que a oração não está subindo. Eu fico lembrando do profeta de Baal. Sou profeta de Baal, não. Sou homem de Deus, eu vou fazer a oração. Mas a oração forte, irmão, é aquela que tem Bíblia. Quando você coloca a palavra de Deus na sua oração, a sua oração está referendada. Coloque Bíblia na sua oração, cite a Bíblia na sua oração. Oração forte não é aquela que o cara grita desesperado, Alex, parecendo profeta de Baal. Oração forte, William, é aquela alicerçada na palavra. A pessoa alicerçou na palavra. Então a palavra de Deus, ela dá o referendo, dá a força. Pastor, ainda não sei fazer isso. Você vai crendo e colocando Bíblia na sua vida, que suas orações serão orações da Bíblia. A oração forte é na palavra, e a palavra traz revelação. Visão e revelação tem que ser pela palavra. Pastor, eu tenho uma revelação para fazer para a igreja. Tem palavra na revelação? Não, é só meu sonho, é uma coisa que eu senti. Tem Bíblia? Baseado em que texto está a sua revelação? Não tem, não. Então não venha para cá com essa revelação, não. Quero passar uma visão para a igreja. Qual o texto que você teve uma visão para a igreja, mas ela está baseada na Bíblia, porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Deus não traz revelação nem visão sem Bíblia para a igreja. Escuta o que o Espírito Santo diz à igreja: Deus não tem revelação nem visão sem Bíblia na igreja. Nem oração, nem revelação, nem visão. Se não tem Bíblia, sai fora. Pode ser linda, pode emocionar, pode chocar, mas se não tem base bíblica, pastor, como é que eu faço? Deus não te deu a visão? Ele vai te dar o texto. Peça ao Espírito Santo a palavra. Na hora certa o Espírito Santo te dá a palavra. Amém? A Bíblia diz: se você não tem a palavra, pede a quem? Se você não tem a palavra, quem vai te dar a palavra? O Espírito Santo. Ah, mas ele não me deu. Então você não tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te deu uma palavra para a tua revelação, porque você não tem o Espírito Santo. Deus tem uma palavra para cada coisa que se faz. Se a pessoa for plantar melancia, Deus dá uma palavra para aquelas melancias.
Se a pessoa vai vender café, Deus tem uma palavra para o café. A Iane trabalhava em São Paulo, como era o nome da loja, aquela que vende chocolate? Cacau Show. Deus tem uma palavra para o Cacau Show, para o chocolate. Não tem, não? Café e chocolate, né? Deus tem palavra. Vou vender feijão. Deus tem uma palavra para a sua venda de feijão, né? Como é o nome da fábrica lá, Anderson? Sei lá, faz o quê? Faz JR Defumados. Deus tem uma palavra. Entendeu? Eu vou forrar sofá. Revestimento, né? Deus tem palavra. Deus tem palavra. Você pedreiro, Deus tem palavra. Você gari, Deus tem palavra para gari. Não tem negócio. Em qualquer coisa que eu faça, se eu vou vender pão, laranja na feira, batata, Deus tem palavra. Não existe isso. De alguém chegar aqui na igreja com visão e revelação sem palavra. Traz a palavra. Traz a referência. O Espírito Santo vai lhe dar. Tenha a palavra como base para tudo. Tudo nós tem que estar alicerçado na palavra. A casa só fica de pé se ela estiver edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus, a rocha é a sua palavra. Veja os profetas. Como é que os profetas diziam? Todo profeta da Bíblia começa a sua profecia dizendo assim: assim diz o Senhor. Os grandes profetas da Bíblia. Podemos pegar alguns deles. Isaías 43, verso 1. Isaías diz assim, o grande profeta Isaías: assim diz o Senhor. Jeremias 1,4. Assim veio a minha palavra do Senhor. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Palavra do Senhor. Ezequiel 12:1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Quando um pastor está orando, vai a ele o quê? A palavra do Senhor. Quando um crente está orando, vai a ele o quê? A palavra do Senhor. Suas referências. Sua Bíblia não é só um livro para você ler, é para Deus falar com você. Mas eu não creio mais, pastor. Porque você é religioso. Creia em espírito. Deus vai falar com você em espírito. O problema das pessoas que são apenas religiosas é que elas creem em rituais. Mas um crente crê na palavra de Deus. No que ela diz, porque ela é rema, ela se cumpre. Então abra sua Bíblia mais uma vez em Abacuque. Está em um livrinho difícil de achar. Abacuque. Está um livrinho difícil de achar. Você vai passar perto de Sofonias. Naum. Né? É bem assim, Naum, Abacuque, Sofonias. É bem assim a sequência. Né? São os 3 nomes difíceis, né? Naum, Abacuque, Sofonias. Ninguém lê esses livros, né? Sofonia não é sanfona. É Sofonias, é um profeta. Né? Abacuque. Amém? Todos acharam? Capítulo 2. Amém? Verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: o que foi que ele disse? Escreve a visão. O que Deus falar, escreva. Escreve a visão. E torna-a bem legível sobre tábuas. É como se fosse outdoors. Outdoors, entendeu? Para que possa ler quem passa correndo. A palavra de Deus deve ser tão bem usada que até uma pessoa passando correndo consiga ver Deus falando com ela. Deus dizendo assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Mateus capítulo 24, verso 35. Mateus capítulo 24, verso 35. Glória a Deus. Acharam? Oh, glória. O que é que diz aí?
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nesse dia da Bíblia, a Bíblia é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e também discerne os pensamentos e as intenções do coração. Que Deus nos ensine com a sua palavra. Amém?